Talvez você está me escutando falando assim, Theo, é fácil você falar, você fez isso, fez aquilo, é fácil, mas você não sabe a condição na qual eu me encontro. Então deixa eu te contar um pouquinho hoje a minha trajetória. Eu vou contar rapidamente, muitos de vocês talvez já escutaram, mas para quem não escutou, eu nasci e cresci num lar cristão. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, meus avós vieram como missionários para o Brasil, do Japão para o Brasil como missionários. É assim que minha família chegou ao Brasil. Então, quer dizer, eu cresci na igreja. Tudo que eu conheço é igreja, desde pequeno é igreja. Eu comecei a entender que tinha algumas coisas erradas na minha família. Tipo, com uns 4 anos de idade, eu comecei a entender que aquele homem, que era o meu pai, que era tão celebrado no púlpito, lá no domingo, quando era em casa, a gente tinha medo dele. As pessoas me perguntam, Theo, você cresceu sem pai? Eu falei, sim. Mas em algum momento você teve contato com teu pai? Eu falei, sim, eu tive. Eu era pequeno, eu tinha, 4, 5, 6 anos de idade. Quais são as memórias que você tem do teu pai? Quando eu penso no meu pai, a primeira memória que eu tenho do meu pai é pavor. Eu morria de medo do meu pai. Eu presenciei meu pai espancando minha mãe. Eu presenciei meu pai fazendo totalmente o oposto daquilo que ele pregava no púlpito. Eu presenciei meu pai me levar para um encontro com a amante dele e eu com 4 anos de idade. Eu presenciei isso. Eu comecei a lembrar dessas memórias quando eu fazia a minha cura interior, quando eu estava fazendo minha libertação, quando eu estava chorando diante dos pastores que estavam me ajudando a fazer a minha cura interior. Eu com 26 anos de idade, eu comecei a voltava às memórias. O Espírito Santo começou a trazer de volta as minhas memórias dos momentos que eu me escondia debaixo da cama em pavor, porque meu pai voltou para casa e ele estava quebrando tudo lá no outro quarto, que eu não sabia o que era. Eu escutava minha mãe chorando. Eu tenho essas memórias. Eu comecei a entender, Deus, o Senhor está trazendo isso à tona, porque o Senhor quer limpar isso, porque isso aqui não pode me bloquear. E aos 26 anos de idade, eu comecei a entender, porque quando chegou na minha adolescência, eu rejeitava inconscientemente qualquer figura masculina de autoridade. Eu não sabia por quê, que se o professor de geografia fosse um homem, eu quebrava o barraco na escola. Quantas vezes a minha mãe, que ralou tanto para me manter nesse colégio cristão particular, tinha que ir para a diretoria e falar, por favor, não expulse o meu filho. Porque se o professor fosse um homem, eu tinha inconscientemente falado para minha mãe, eu não sei porquê, mas eu brigava com qualquer figura masculina de autoridade, a tal ponto que quando eu cheguei nos Estados Unidos tive problema com a polícia por conta de uma conversa que eu tive com um policial bobo e eu não conseguia acatar a autoridade de figura masculina. Eu fui descobrir mais tarde, com 26 anos de idade, tinha a ver com coisas lá de trás e traumas. As pessoas perguntam, quanto tempo levou tua cura e libertação? Eu falei, cara, mais de uma década. O Espírito Santo foi tratando essa ferida de paternidade no meu coração. Eu cresci com uma mãe que era ela é minha heroína. Uma mulher de Deus que me ensinou tudo que eu sei do Evangelho, minha mãe me ensinou. Eu lembro eu com 8 anos de idade, minha mãe abria a Bíblia na mesa de jantar, fazia com que eu lesse em voz alta e ela ia fazendo perguntas doutrinárias. Então eu fui sendo ensinado Bíblia desde pequeno. Eu lembro que nas vésperas de escola dominical era domingo de manhã. Infelizmente as igrejas hoje nem todas têm escola dominical. Eu queria que todas as igrejas tivessem escola dominical, foi essencial para a minha formação como ser humano. E eu lembro que domingo de manhã tinha escola dominical e sábado a minha mãe vinha e ela averiguava se eu tinha feito a lição de casa de escola dominical. E muita minha lição de escola dominical era copiar versículo. E quando eu tinha 8 anos, 9, 10, 11, 12 anos de idade, cara, é a última coisa que eu quero fazer, é copiar versículo. Hoje eu me encontro muitas vezes pregando no púlpito e do nada sai versículo de dentro de mim. E uma vez eu perguntei pro Senhor, cara, pai, isso aqui é muito doido. Eu não estava nem pensando, o Senhor pôs um versículo na ponta da minha língua. E o Senhor falou assim, não, você pôs esse versículo no teu coração com 10 anos de idade. E eu só trouxe de onde já estava. Então eu dou graças a Deus pela criação que eu tive. Uma criação de, sabe, minha mãe é uma pessoa assim com um senso de certo e errado muito forte. Eu lembro que às vezes minha mãe me levava para a escola e falava assim, não tem a ver só com você fazer a lição de casa. Agora que você recebeu as suas advertências, você vai lá e vai pedir perdão pro professor. Minha mãe ligava depois pro professor, ele foi pedir perdão? Não, ele tá tranquilo. Eu não quero saber se ele tá tranquilo, se ele fez a lição de casa. Ele pediu perdão, ele se humilhou e pediu perdão. Essa foi a criação que eu tive. Foi uma criação onde minha mãe me ensinou a ser responsável por mim mesmo. Que nesse mundo, a primeira pessoa responsável por mim, eu vou ter que ser responsável pelas minhas próprias ações. E eu vou ter que prestar contas a Deus por isso. Agora, Deus me deu essa bênção dessa minha mãe que
Muitas vezes ela voltava tarde da aula ou liderando a igreja e fazendo reuniões com os líderes da igreja durante a semana. E eu lembro que ela chegava em casa, eu já estava quase dormindo, só que às vezes eu fingia que estava dormindo na minha cama, mas eu pegava minha mãe vindo, entrando no meu quarto, e ela impunha as mãos na minha cabeça e orava. Deus, que ele nunca se desvie dos seus caminhos e que ele nunca seja feliz fora da tua vontade. Essa foi minha criação, pela graça de Deus. Não tive uma boa experiência com meu pai, mas eu tive uma experiência que eu sou grato eternamente com a minha mãe. Agora, mesmo assim, aos 18 anos de idade, eu me mudei para os Estados Unidos para fazer faculdade e para jogar futebol. E quando eu estava lá, eu comecei realmente a ser cercado por pessoas que não tinham os mesmos valores do que eu. E foi aí que eu comecei a me desviar. Eu lembro que eu comecei a viver como qualquer universitário que não conhece Jesus. E mesmo nesse momento longe, sem estar no centro da perfeita vontade de Deus, mesmo assim eu carregava o temor de Deus. Eu falava, os meus colegas podem fazer isso aqui, eu vou com o pecado até aqui, depois daqui eu não consigo fazer. E eu lembro que o Senhor me encontrou, eu tinha 20 anos de idade, ele me encontrou numa balada de uma maneira sobrenatural. Eu não estava sóbrio. E o Espírito Santo veio, cara. Ele me rodeou, eu fiquei sóbrio imediatamente numa balada lá na Flórida, em Tampa, na Flórida. Saí correndo pro banheiro, joguei água na minha cara, o Espírito Santo falou pra mim, eu não te criei pra isso, você foi feito pra algo muito além disso. Cara, eu tive um encontro com o Espírito Santo no meio da balada, cara. E quando eu saí de lá, eu falava assim, Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? A única coisa que eu pensava é, eu tenho que sair desse lugar, esse ambiente aqui é sujo, eu tenho que sair desse lugar. Eu não pertenço nesse ambiente. Eu saí, peguei a chave do apartamento do amigo meu, onde eu tava. Quando eu pisei o pé pra fora da balada, cara, eu escutei dentro do meu peito. As pessoas perguntam, como é que você escutou? Eu falei assim, eu não sei como te explicar, mas parece como uma voz audível interna. Eu não sei como que é isso. Só sei que é a maneira de explicar. E a palavra de Deus que veio pra mim foi YWAM. YWAM é Jocum em inglês. Eu nunca tinha ouvido falar de Jocum, cara. Eu saí correndo, fui na casa do meu amigo, peguei a chave, né? E entrei no computador, botei no Google, Jocum, comecei a pesquisar, e daí o Senhor começou a falar comigo. Você vai ter que se desfazer dessas amizades. Você vai ter que se desfazer daquele relacionamento que você está envolvido. Você vai ter que se desfazer desse teu estilo de vida. E eu vou te levar para um lugar longe. Ele me trouxe aqui. Eu tinha 20 anos. Muitos anos atrás, ele me trouxe aqui, nesse lugar, onde eu estou hoje. E hoje eu dei aula na sala de aula onde eu tive os meus encontros com Deus. Veja como Deus é incrível nisso. E o Senhor começou a me encontrar. E o Senhor começou a falar, eu te chamei para as nações. Eu te chamei para discipular nações. Eu te chamei para você falar para a igreja, mas também falar para o mercado de trabalho. Eu te chamei para você começar a lutar por justiça social, mas também eu estou te chamando para você lutar por uma igreja que vai estar ativa na sociedade. E eu comecei a falar, uau, é isso. Eu te chamei para avivamento. Eu te chamei para reforma. Eu te chamei para o fluir do Espírito. Eu te chamei para se envolver e se imergir na palavra. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não permita com que você venha a ser rotulável. Ah, você é só um cara pentecostal. Ah, você é um cara só reformado. Ah, você é um cara que é do mercado, você é do business. Ah, você é um cara da igreja. Não, você pode ser tudo. Você pode ser tudo aquilo que Jesus falar que você é. Tudo aquilo que ele pôs dentro de você para você ser, você seja. Seja a pessoa que venha agredir as linhas dos rótulos. Viva uma vida a tal ponto que as pessoas não conseguem te rotular. Pô, mas o cara é dos negócios, mas o cara é da educação, mas o cara é da família, mas o cara é da igreja, mas o cara é artista, mas o cara é pragmático. Pô, mas o cara é da palavra, mas o cara é do fluir do Espírito, mas o cara é da igreja, mas da sociedade, mas é isso, seja tudo aquilo que Deus te chamou para ser, porque o mundo quer te pôr rótulos para ele poder te controlar. Para falar, você entra só nessa gaveta, você não consegue entrar nessa outra gaveta. O Espírito Santo começou a falar, ó, essas são as promessas que eu tô pondo dentro de você. E eu escutava e parecia que um vinha da lateral direita, outro vinha da lateral esquerda. Eu falava, pô, isso aqui não tem nada a ver. Como que duas coisas podem estar aqui dentro do meu coração? E o Senhor começou a falar, só receba, só receba, só receba. Eu vou desenvolver isso dentro de você. Eu lembro que eu comecei a fazer missões com Jocum, fui enviado para trabalhar nas Filipinas. E nas Filipinas eu trabalhava na universidade, fazendo evangelismo nas universidades lá à noite. E de dia, entregando comida pra molecada de rua, numa quebrada, numa favela lá em Manila. E eu lembro, cara, que eu falava assim, cara, eu me sinto totalmente aqui na favela, entregando sopa e comida para as crianças de rua. E eu me sinto totalmente discutindo fé com um professor universitário lá no campus da Universidade de Filipinas, em Kansas City. E o Senhor falou assim, é isso. Sabe por quê? Porque o servo de Deus, ele tem que ter a flexibilidade de poder sentar debaixo da ponte, comer uma refeição com um mendigo e também entrar no palácio do governo e dividir mesa com o governador. Essa é a flexibilidade de um servo de Deus.